Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui para mais um webinar da Singenta Prev. Eu vou pedir 2 minutinhos aí para vocês, tá? Só para aguardar mais pessoas entrarem. Bom, pessoal, bom dia novamente. A gente já está aí com uma audiência de 52 pessoas. Antes de mais nada, agradecer a participação aqui do Tiago, nosso intérprete de Libras. Seja muito bem-vindo, Tiago. É, Deixa eu subir aqui a apresentação para a gente já iniciar aqui o nosso bate-papo. Espero que estejam já vendo, né, a apresentação. Bom, passar aqui a nossa agenda, tá? Inicialmente aqui a Cíntia, que é a coordenadora de investimentos aqui do time de Jeff, da Sujeita Prev, era para estar aqui na abertura, tá? Ela está aqui na empresa, mas a gente teve aqui algumas questões técnicas e ela teve aqui que nos socorrer. Então, esse webinar está acontecendo aqui pelo apoio dela aqui, que conseguiu, né, fazer com que até o nosso convidado já esteja aqui. Então, eu estou fazendo aqui, representando a Cíntia na abertura. Bom, depois eu vou falar aqui rapidamente sobre o resultado dos investimentos, primeiro trimestre de 2025. Hoje temos um convidado especial, Luciano Tello, que é CIO do BS Asset Management, que vai falar um pouco sobre cenário macroeconômico e estratégia de investimentos. Já agradeço aqui antecipadamente aí o Luciano Tello, o pessoal da UBS, né, e também da Itajubá, que proporcionou aí a participação do Luciano aqui conosco. Depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, e conforme se der tudo certo, a Cíntia volta aqui para fazer o encerramento. Bom, sem mais delongas, vamos partir aqui para os resultados dos investimentos. Não sei se vocês recordam, né, normalmente o primeiro webinar que a gente faz do ano, a gente abre falando sobre resultados de 2024 e política de investimentos 2025. Quais foram as diretrizes que a gente determinou, né, para o ano, tá? Esse ano a gente fez diferente. Ali no finalzinho de janeiro, se eu não me engano, a gente soltou um vídeo, né? A gente gravou um vídeo comentando sobre o resultado dos investimentos de 2024, como que fechou, e também as diretrizes da política de investimentos, tá? Tá disponível no YouTube. Depois o pessoal aqui vai compartilhar o link para vocês. Não é para assistir agora, foca aqui no nosso webinar, tá? Mas depois vocês podem ter aí mais informações como a gente fechou. A gente quer aqui mesmo falar já de 2025 e, além disso, aproveitar aqui uma participação aí, né, de fora. Bom, falando aqui dos resultados, né, a gente inicia com a parte da evolução do patrimônio. A gente encerrou aí, está encerrando o mês de março com 1.984, quase aí 1.985 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, a gente teve aí um crescimento de 8,4%. Estamos aqui na expectativa, né, desse mês ou do próximo, né? O pessoal está até brincando aí, se o Trump permitir, a gente bater os 2 bi, tá? Então a torcida é grande para abril, né? Ou quem sabe aí em maio, né? Então já já a gente deve, né, trazer aí uma grande notícia para vocês. O time de comunicação aqui da Singenta Prev, liderado pela Eli Oliveira, do time ali da Patrícia Ferradan, está preparando até uma novidade para isso. Então, ó, vamos aguardar, tá? Então, a gente está aí com essa expectativa, tá?
É interessante falar aqui desse crescimento de 8,4%, boa parte é de resultado dos investimentos mesmo, tá? Então, isso normalmente representa aí, em média, 85%, e o restante são as entradas aí de contribuições dos participantes ou portabilidades que a gente tem recebido aí de participantes que têm num PGBL ou outro fundo de pensão, tá? Fica a dica aqui, se você, participante da Singenta Prev, tem algum recurso em algum PGBL ou algum outro fundo de pensão, converse aqui com o nosso time de atendimento e traga aqui esse, né, recurso aqui para a Singenta Prev, que ele vai ser muito bem administrado. Bom, partindo aqui para cenário econômico, a ideia aqui é eu passar muito rápido, porque a gente tem um especialista aí, né, no assunto, que é o Luciano Tello do BS, tá? Mas para contextualizar um pouco o resultado dos investimentos aí que a gente já teve nesse primeiro trimestre de 2025, vou passar aqui alguns pontos, tá? Janeiro, né? Vou dar destaque no que eu coloquei aqui, o que nós colocamos de destaque aqui em vermelho, tá? O que chamou bastante atenção, né, olhando lá o mercado lá fora, foi que iniciamos o ano, tinha aquela expectativa do Trump começar a reciprocidade tarifária, algo que não aconteceu ali em janeiro, que foi positivo. Teve também uma empresa de inteligência artificial na China, a DeepSeek, né, que trouxe aí um conceito novo, com custo menor e exigindo também, né, menos energia aí, né, por exemplo, que acaba sendo algo positivo para a inteligência artificial, mas foi negativo para as ações lá de empresas de tecnologia americana. No Brasil, né, sem muitas novidades em janeiro, a gente surfou bastante aí das notícias no exterior. O Congresso estava de férias, isso é bom, né? Se ficasse até aí o ano inteiro de férias, né, iria facilitar até um pouco mais, tá? Mas a gente ali no mês de janeiro teve a divulgação do IPCA de dezembro, que fechou em 0,52, e o acumulado do ano em 4,83, estourando a meta, né? Na verdade, o teto da meta aí da inflação, que era 4,5. Já era esperado isso, né, pelo mercado. Tanto que o Banco Central voltou a subir juros para controlar, né, a inflação, que ela tem aí aumentado muito, até por questões de expectativa, até envolvendo a questão fiscal do país. No mês de fevereiro, o que não tinha acontecido em janeiro aconteceu em fevereiro. O Trump começou, de fato, a tarifar, né, países, começou ali com países vizinhos, México e Canadá, né? Então, isso começou a trazer um anseio maior para o mercado, até de uma possibilidade de uma inflação mais alta e um baixo crescimento nos Estados Unidos, além de afetar também a questão de emprego, e tem um conceito que o mercado, né, os economistas utilizam, de você começar a ter a estagflação, né, lá nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, né, teve pesquisas que demonstrou que a popularidade do presidente ela tem diminuído, né? O mercado viu isso com bons olhos, né? Eles entendem que se houver uma troca de governo em 2026, isso pode ser positivo, tá? Por um lado, né, também aí gerou um temor, né, que em função da baixa popularidade do presidente, o governo começar a trazer alguns programas, né, populares, né, como já teve alguns, seja o FGTS aniversário, o e-consignado, isso pode ser um tiro no pé, pode fazer com que, né, o gasto, né, do país, né, impacte ali de forma negativa a política fiscal, tá? Em março, opa, vocês estão vendo? Sim, agora apareceu. Pá, só um segundinho, tivemos um probleminha técnico aqui. Lá, de novo. E agora, estão vendo? Ótimo. O Osley foi apertar o botão aqui para mudar, né, os quadros e apertou o desconectar aí o descompartilhamento da apresentação. Mas está tudo bem aqui. Agora, no mês de março, né, então aumentou ali o receio, né, de uma recessão nos Estados Unidos em função aí dessa guerra tarifária que a gente está vendo, né, abril, né, talvez o Telo vai comentar um pouco mais, né, isso, né, potencializou mais ainda, tá? E aqui no Brasil
a gente teve aí um crescimento expressivo do país, né, no ano de 2024, né, de 3,6%, em linha com as expectativas do mercado, tá? Porém, né, se viu aí um desaquecimento da economia no último trimestre do ano, que o mercado também entendeu aí como positivo, porque pode gerar menos inflação e, com isso, o aperto monetário, ou seja, a subida de taxa de juros aí ser menor, tá? Então, acabou, por um lado, sendo positivo, tá? Enfim, tivemos aí um primeiro trimestre bem desafiador, né? Principalmente aí para a parte internacional. Bom, falando sobre alocação e performance e resultado, tá? A gente traz aqui o perfil super conservador, ele é completamente aí 100% renda fixa, ele tem um pouquinho aqui de empréstimo, que é uma linha de crédito que a gente oferece aos nossos participantes. É importante citar aqui que essa renda fixa aqui, ela é 100% Selic, né, indexado aí ao IMAS ou Selic, ao títulos públicos federais, então é de baixíssimo risco. Logicamente, para as outras renda fixa que a gente tem aqui para os demais perfis, além de ter Selic, aí entra um pouco mais de risco, como, né, títulos indexados à inflação, as NTNBs, e também títulos privados aí, né, debêntures, como exemplo, tá? Então, quando a gente olha aqui o perfil conservador, ele já diminui um pouco aqui a renda fixa, mas como eu falei antes, é uma renda fixa um pouco mais diversificada, que tem um pouco mais de risco, abre um pouco mais aqui de risco, como vocês podem ver, né? Espaço para risco, exterior aqui quase 5%, a parte de estruturado, que é multimercado e fundos de participações 2,33%, e renda variável Brasil ações 2,9%. Conforme a gente vai caminhando os perfis, vai diminuindo aqui a renda fixa e abrindo mais espaço aqui para ativos de risco, tá? Tanto que a gente vê que a renda fixa é de 71,33 e uma renda variável Brasil aqui, ações, quase 11,5%. E o agressivo, o mesmo esquema aqui do moderado, logicamente, né, com um nível de risco aqui maior, 16,17%. Depois eu vou apresentar um gráfico de volatilidade e vocês vão ter uma ideia maior, né, com relação ao risco aí de cada perfil de investimentos. Com relação a resultados, tá, a gente trouxe aqui dessa forma aqui para apresentar para vocês. Eu espero que consigam aí verificar os números, tá? Vamos trazer aqui primeiro o acumulado no ano 2025. A gente teve um retorno médio dos nossos perfis aí de 2,73. A gente ficou acima do IPCA de 2% e um pouco abaixo aqui do ICDI, 2,99, tá? O perfil super conservador, que é um perfil que vai seguir aqui próximo ao CDI, ele acabou entregando aí praticamente o CDI, 3%. Já quando a gente olha os perfis conservador, moderado e agressivo, ficou um pouco abaixo, muito em virtude aqui que a parte do exterior, né, ela fechou aqui negativa, essa parte que são bolsas ao redor do mundo, sem rede cambial, fechou quase 10% negativo. A parte de multimercado, que é representada aqui pelo IHFA, menos de 1%. Enfim, apesar que a Bolsa brasileira entregou um bom resultado nesse primeiro trimestre, por conta dessas diversificações, essas alocações que a gente tem exterior e HFA, que representa os multimercados, tirou um pouco de resultado aqui desses perfis. Quando a gente olha no acumulado dos últimos 12 meses, a história é parecida um pouco aí com o conservador, com o primeiro trimestre de 2025. A gente teve um retorno médio de quase 8%, quando um IPCA de 5,48%. Destaque, mais uma vez, ao perfil superconservador, que segue a taxa Selic. O governo tem aumentado essa taxa aí, né, para conter a inflação. Os demais perfis acabou ficando abaixo aqui, com impacto negativo aqui, principalmente da parcela de renda fixa a longo prazo. As curvas de juros abriram aí, né, nos últimos 12 meses e fez com que essa estratégia fechasse aí quase 4% negativa. Ela é composta aqui dentro dessa renda fixa, tá? Bolsa de valores entregou 2%, então tirou valor, como também a parte aí de multimercado, que fechou 6%, tá? Destaque aqui foi a parte internacional,
que ainda não tinha ali no início tantos ruídos com a questão tarifária, estava pegando muita alta das empresas de tecnologia, né, que contribuiu aí para o resultado, tá? E por último, os últimos 5 anos, perfis entregam em média aí quase 48% contra um IPCA, né, de 35%. Tá? Acho que é importante informar que a gente está conseguindo manter o poder de compra, né? A gente tem conseguido entregar resultado em cima da inflação. Às vezes não consegue aqui superar o CDI, até porque não é comparável o CDI com esses perfis pelo nível de diversificação que tem. Logicamente, com o super conservador, aí sim faz sentido a gente comparar um pouco, mas aí vocês podem perceber que ele fica um pouco menor, porque com o tempo tem a taxa também que é cobrada, mas a diferença é pequena, tá? Então, com relação a resultados, né, é esse que a gente tem aqui para apresentar. Lembrando que nos últimos 5 anos, né, aqui pega a parte de pandemia, guerra na Ucrânia e Rússia, que mais? Eleições aqui no Brasil, eleições nos Estados Unidos, conflito no Oriente Médio, né? Mas mesmo assim a gente tem conseguido entregar aí resultados nominais aí interessante aos nossos participantes. Por isso que é importante a questão da paciência, porque com o tempo tudo tende a se normalizar. Vou partir para os meus 2 últimos slides aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora, para a gente dar um tempo aí bom para o Luciano Tello, tá? Aqui a gente traz aqui o acumulado dos resultados desde janeiro de 2006. Vocês podem perguntar, mas por que desde janeiro de 2006? A Syngenta Prev tem mais tempo, né? Acho que ela está para completar em breve aí 40 anos, tá? Porque janeiro 06 foi quando a gente começou a oferecer perfis de investimentos, tá? Então, quando a gente olha, a gente traçou aqui essa reta, tá? Todos os perfis, eles conseguem entregar ao longo do tempo, né, resultado superior ao CDI, ao IPCA e à Bolsa de Valores aqui, o Ibovespa, tá? A gente só fica atrás aqui da renda fixa a longo prazo, que com o tempo tem sido aí, né, uma boa opção aí de investimentos. Então, essa é a fotografia aí de um horizonte de tempo aí, né, maior. Por último, vamos falar aqui sobre riscos, sobre volatilidade, tá? Acho que é importante passar aqui para vocês essa informação. A gente coloca aqui o CDI porque é o ativo livre de risco, então, quando a gente começa a buscar um pouco mais de risco, a gente, então, vai estar acima dessa linha e, logicamente, a gente vai querer um prêmio por isso, um resultado melhor, tá? Quando a gente olha aqui o perfil super conservador, como eu venho falando, o benchmark ele é, né, próximo ao CDI, o benchmark desse perfil. Teve aqui um momento no passado que a gente teve um nível de risco maior, era porque esse perfil tinha ali uma renda fixa diversificada, tinha até inflação. Conforme a gente vai subindo aqui os perfis, a gente espera um nível de risco maior, como aqui o perfil conservador, um destaque que aqui, por volta de 21, 22, a gente na Syngenta Prev percebeu que esse perfil tinha um nível de risco um pouco maior do que esperava, tanto que a gente teve ano que teve rentabilidade negativa, a gente diminuiu o risco desse perfil, desde então a gente não teve uma rentabilidade negativa no acumulado do ano, a gente tem preservado o capital. Tá? Quando a gente olha aqui moderado e agressivo, eles normalmente vão seguir, né, a linha de risco dos ativos que compõem, né, a sua carteira. Um exemplo aqui, a renda fixa de longo prazo, o Ibovespa, né, e também a parte aqui internacional. Tá? Destaque aqui, né, nessa época aqui de pandemia, para vocês verem como que o risco dos ativos subiram, tanto que da Bolsa de Valores brasileira foi lá para 42,62, né? Logicamente, os nossos perfis acompanharam aqui um pouco, tá? Outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é com relação a outra mudança que a gente fez aqui também nos perfis de risco. Verifico que aqui em meados de 2023, esses são os níveis de risco do perfil moderado e agressivo, moderado 5,73 e agressivo 7,58. Aqui a gente resolveu fazer uma revisão excepcional da nossa política de investimentos para diminuir risco e para buscar amortecer os resultados da Syngenta Prev quando a gente tem evento de estresse, como muitos outros que aconteceram aí no passado recente, tanto que o nível de risco hoje está
3,02 e 2,38, que tem colaborado, né, para a gente, né, não ter aí, né, resultados negativos em fechamento do ano, ou seja, a gente tem conseguido preservar o capital dos nossos participantes. Por último, aqui, vocês vê a subida aqui do MSCI World Index, né, desde aqui do finalzinho de 2024, né, já com temor lá de tudo que o Trump, né, ia fazer, como que tem feito, tá? Essa é a minha parte, eu encerro aqui, tá? E agradeço e vou ficar aqui disponível para a parte de perguntas e respostas. Deixa eu consultar, deixa eu ver se a Cíntia conseguiu se juntar aqui conosco. Cíntia, você se juntou conosco? Sim, estou aqui, consegui, gente. Maravilha. Muito Bom, obrigado. Eu Eu vou vou desconectar desconectar aqui, aqui, tá? tá? E E aí aí você você segue. começa. Obrigado pelo apoio, viu, Cíntia? bom dia, pessoal. Desculpa, tive um probleminha técnico aqui, mas estou aqui. Bom, fazendo aqui uma conexão com o que o Osley falou um pouquinho de resultados para a gente, a gente disponibiliza aqui na Syngenta Prev para vocês. No ano passado, a gente lançou aqui o nosso Power BI de investimentos, né? Então, hoje, no 10º dia útil, mais ou menos, a gente já tem condição de apresentar aí para os nossos participantes qual foi a rentabilidade do mês aí de cada perfil de investimentos, né? É uma ferramenta bem interessante, interativa, vocês conseguem entrar lá, entrar no seu perfil de investimentos, acompanhar tudo, como o Osley comentou, desde 2006 a gente tem esse acompanhamento de rentabilidade lá disponível para vocês. Então, é interessante que todo mundo entre, né, conheça a ferramenta, principalmente nesse momento, né, gente, que a gente vive de uma economia bem complicada, muita volatilidade, né, cada momento acontece uma coisa diferente. Então, assim, é do nosso interesse e é muito importante que cada um acompanhe aí os seus investimentos, tá bom? Bom, com isso, gente, eu passo aqui a palavra para o nosso convidado de hoje, Luciano Tello, que vai falar um pouco de cenário, muito oportunamente, vai falar com a gente sobre cenário macroeconômico, tá? O Osley já lembrou, as perguntas vocês podem enviar pelo Q&A e a gente vai estar disponível aqui para responder. Luciano, seja muito bem-vindo, e a palavra está com você. Luciano, você nos ouve? Eu acho que eu tenho que entrar por essa conexão aqui. A gente estava com duas conexões, mas está ótimo. Tá ótimo, a gente Obrigado, está te vendo Cíntia. aqui. Obrigado, Osley. Imagina, que Obrigado, a isso. Syngenta Prev, pelo convite. A gente conseguiu conectar aqui. A ideia aqui é passarmos pelo cenário, né? Acho que a Cíntia mencionou, o Osley também, tem bastante coisa acontecendo nesse começo de ano. E a ideia é que a gente possa, com vocês ao longo do tempo, primeiro dar um pouquinho da visão, né, desse começo desses primeiros 3 meses, aí, principalmente lá fora, como o Osley mencionou, teve bastante mexida, né? E depois as consequências para investimento aqui, tá? Então, primeiro, acho que vale a pena a gente comentar essa parte toda de discussão de tarifas, isso que a gente estava, que teve impacto, né, no mercado no começo desse ano. Primeiro, acho que vale a pena a gente discutir por que está sendo feito isso, por que tem essa discussão toda de tarifas no governo Trump, e acho que vale a pena a gente entender a motivação um pouco por trás, né? Eu acho que o primeiro ponto é ter uma ascensão da China que estava acontecendo já há algum tempo, né? A China vem crescendo, né, a taxas de 4,5%, 5% ao ano durante muito tempo, e os Estados Unidos, mesmo crescendo bem, em torno de 2% ao ano, essa diferença entre os dois países tem diminuído. E aí a China, ao longo do tempo, tem ampliado um pouco a sua esfera de influência, né, sendo o principal parceiro comercial de quase todos os países do mundo. Então tem um diagnóstico dentro dos Estados Unidos de que esse sistema de regras atual, essa maneira com que o mundo está organizado, né, com liberdade de comércio, com tarifas baixas para todo mundo negociar, ao longo do tempo levaria a China a crescer tanto a sua economia tão maior do que o que está nos Estados Unidos hoje, que eventualmente, só pelo tamanho da economia e pela influência em diversos países, né, a China tornaria-se o país hegemônico, como se a gente começasse a ter uma nova era, né, com a China liderando o mundo. Em termos de tamanho de economia, ela rapidamente deve ultrapassar os Estados Unidos ao longo do tempo, mas o problema não é só o tamanho da economia, é a influência nos diversos países e a parcela que ela tem do comércio mundial. Então, a visão do governo Trump
é tentar segurar um pouco, né, esse movimento e estabelecer pelo menos claramente o domínio americano, pelo menos numa região, pelo menos na região das Américas, pelo menos na região do hemisfério ocidental, né? E provavelmente, ao longo do caminho, a gente vai indo para uma lógica de que a China deve ficar muito importante nessa região da Ásia, né, com bastante influência, e aí o resto está em disputa. Então, é como se a gente estivesse caminhando numa direção parecida com o que foi a Guerra Fria aí no 1980, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, mas até 1980, 89 foi quando teve uma resolução da unificação da Alemanha, e foi um momento em que você tinha a União Soviética, né, a Rússia e os demais países que faziam parte daquele sistema de um lado e os Estados Unidos do outro. Hoje é mais difícil você fazer essa separação entre os dois blocos, porque a economia dos dois países é muito interconectada. A economia da China e dos Estados Unidos não é como era a economia da União Soviética e dos Estados Unidos, né? Hoje a China e os Estados Unidos estão muito conectados em comércio, né? Mas também nessa estrutura em que a China vende para os Estados Unidos, pega esse excedente de lucro e reinveste dentro do próprio Estados Unidos. Então você tem uma lógica de juros baixos, mantém o consumo alto nos Estados Unidos, e a China é um grande provedor de produtos, tá? Então, olhando nessa lógica, essas tarifas elas têm duas razões aqui para acontecer, né? A primeira razão é tentar fazer com que o consumidor americano gaste um pouco menos. A gente vai ter um crescimento um pouco menor nos Estados Unidos, mas você vai começar a ter uma economia que acaba não vazando muito essa demanda, né? Não tendo essa demanda adicional do consumidor americano para fora, né? Isso torna uma dificuldade maior para os países que são basicamente exportadores, né? Os Estados Unidos é uma economia tão grande que basicamente é uma economia de serviços, né? Então, esse lado de importação e exportação, ele importa para manter os preços baratos dentro dos Estados Unidos e manter os juros baixos. Mas para crescimento, né, a economia americana tem uma dinâmica mais interna, né? Já uma economia como a China, ela tem uma dinâmica muito de exportação. Então, a exportação em relação ao consumo é muito importante. Na visão, então, do governo americano, se você baixa esse comércio mundial, você diminui o comércio mundial, você afeta desproporcionalmente a China em relação aos Estados Unidos, né, em termos de crescimento, com algumas consequências de segunda ordem que sim são um pouquinho mais complicadas para o próprio Estados Unidos. Algum crescimento a menos também acontece e um impacto inflacionário também para o consumidor americano. Então, eles estão dispostos a crescer menos nos Estados Unidos, a ter um choque de inflação, que na visão deles pode ser temporário, depois a gente discute isso, é, e para conseguir fazer com que a economia chinesa sofra um pouco mais e diminua um pouco a velocidade que ela está crescendo em relação aos Estados Unidos. Então, no final das contas, é uma disputa geopolítica, ela não é uma disputa só econômica, mas ela é uma disputa por influência, por tamanho, e os Estados Unidos está disposto a correr isso. É importante ter esse diagnóstico, porque quando você tem esse diagnóstico, você percebe que as tarifas têm que ser punitivas, né? Elas têm que ser feitas de uma forma que você realmente diminua o comércio mundial. Então, todo esse efeito grande que teve em mercados, né? E a gente vai depois, mercado a mercado, um pouquinho mais no detalhe, isso tem uma lógica de realmente procurar jogar o comércio para baixo. Então, tem alguns economistas que têm usado a expressão, né? O auge da globalização ele já foi, né? A gente conseguiu grandes benefícios com a globalização, né? Praticamente crescimento mundial muito mais forte, sem inflação durante 30, 40 anos, mas agora a gente está numa outra era. Nessa outra era a gente vai ter que acostumar com um crescimento um pouco mais baixo, né? Com um choque de produtividade, né? Você acaba, quando você importa menos, você acaba tendo uma produção um pouco menos eficiente, então um pouquinho mais de inflação para cada unidade de crescimento acaba acontecendo, e você para frente projeta um ambiente um pouquinho diferente do que a gente viu nos últimos 30, 40 anos. Então, a primeira mensagem que fica aqui da minha lógica de cenário é que essa discussão de tarifas ela não acaba, né? Esses 90 dias que o presidente Trump disse para implementar é um dilema, né? Porque ele vai ter que chegar no final dos 90 dias, ele provavelmente vai manter esse imposto, essas tarifas punitivas em relação à China e vai tentar negociar nesses próximos 90 dias acordos um a um com cada país, né? Mas o que a gente imagina é que o que vai ficar de saldo vai ser um nível de tarifas mais alto do que quando ele entrou, tá? Então isso já traz de uma maneira permanente, né, um salto na inflação e um crescimento econômico potencial mais baixo, tá? Então a primeira mensagem é: as tarifas vieram para ficar,
Vai ter um pouco de volatilidade ainda, porque cada negociação o mercado tenta se adaptar ao novo nível de tarifas, mas isso traz um pouco mais de inflação e um pouco mais de dúvida com relação a crescimento daqui para frente. E qual é o impacto grande em mercados que a gente tem em função disso? Então, até o Osley, quando estava fazendo a apresentação dele, ele explicou que o cenário internacional foi mais difícil nesse primeiro trimestre, o cenário brasileiro até não foi tão complicado, né? O que aconteceu no cenário internacional foi basicamente uma queda das bolsas, né? Principalmente a gente usa a bolsa, o S&P 500, né, como referência para a bolsa americana, mas tem algumas outras bolsas como o Nasdaq, que são mais concentradas na parte de tecnologia. Então, a gente vinha com um crescimento muito forte do resultado das empresas, principalmente as empresas de tecnologia, durante vários anos, né? O ano passado, a Bolsa Americana andou mais de 20%, né? O histórico dela é alguma coisa entre 10% e 12% de retorno anualizado, né? Todo ano. E você entregou 20% no ano passado. Então, realmente, o resultado das empresas estava indo muito forte e tinha essa lógica que os Estados Unidos continuaria entregando esses resultados, porque a tecnologia estava lá, né? Você tinha as empresas desenvolvendo inteligência artificial, desenvolvendo algumas coisas que iam fazer com que as margens, os resultados das empresas aumentassem, e você tinha crescimento econômico, você tinha uma demografia a favor. Os Estados Unidos tem uma demografia favorável ainda, muito por imigração, né? Mas um crescimento natural da população, que traz um crescimento econômico, com tecnologia, com resultado das empresas, tudo estava certinho, tudo estava na direção correta para a Bolsa andar. E a relação preço-lucro da Bolsa Americana estava um pouquinho alta, né? Estava um pouquinho acima da média histórica, porque todo mundo via crescimento e queria estar nesse mercado, né? Qualquer investimento de qualquer lugar do mundo, você tinha um pedaço em Bolsa Americana, porque era o ativo mais interessante, como eu falei, entre 10% e 12% ao ano na última década, né? Em dólar, né? É um resultado bastante significativo, tá? Então, estava tudo planejado para ir nesse plano de voo, nesse tipo de caminho. Quando você coloca essa tarifa, né, tem uma série de dúvidas, né? A primeira dúvida é simples. Algumas empresas que importam da China, por exemplo, a Apple, né, que faz iPhone na China e vende nos Estados Unidos, ela já começa a ter um negócio dela com dificuldades, porque você começa a ter uma tarifa de 125% nos componentes, o preço do iPhone poderia dobrar, né? Então, esse é o primeiro choque. Então, obviamente que os investidores vendem nesse primeiro momento até entender como é que fica as tarifas. Isso pode lá na frente ser revogado, mas o mercado já, na prática, começa a reagir à notícia que ele tem, à informação que ele tem naquele momento. O segundo efeito que fez com que essas tarifas trouxessem um impacto na Bolsa dos Estados Unidos foi uma visão de crescimento econômico. Se você tem esse choque, né, de começar a ter tarifa, provavelmente você vai crescer menos nos Estados Unidos, né, porque primeiro, tem aqueles setores que são ligados à importação, esses setores se retraem. Segundo, tem os preços dos ativos que ficam, o preço dos produtos nos Estados Unidos ficam mais caros, então tem um consumidor que se retrai, né? Então, o crescimento americano poderia ser menor. Antes das tarifas, o crescimento americano já estava em redução muito pequena e estava caminhando para crescer 2% ao ano, né? E estava desacelerando de uma maneira muito gradual, muito controlada, bem confortável, né? E o Banco Central dos Estados Unidos cortando juros bem devagar, porque a inflação estava caindo também, mas não estava ainda no patamar ideal. Estava em 3% ao ano, tinha que chegar em 2% ao ano, mas estava tudo caminhando muito bem. A inflação descendo gradualmente e o crescimento econômico muito gradualmente, descendo quase que estável, né, antes das tarifas. Aí você tem o choque das tarifas. Então, as bolsas reagem com o resultado das empresas para baixo, né? Preocupação, por exemplo, que eu dei de Apple, com crescimento econômico para baixo, e aí começa a fazer conta de qual o tamanho do choque de inflação e qual o tamanho do choque de crescimento para frente. E aí por isso que é importante a gente entender daqui para frente como é que isso impacta e se essa queda que as bolsas tiveram foi uma queda mais pontual, que começa a ser controlada, ou se é uma coisa que pode ainda ficar com a gente durante algum tempo. Tá? Então, neste momento, quando você revisa crescimento americano, você tem muita gente revisando o crescimento da linha dos 2% ao ano para uma coisa perto de 0,50, 0,30, quer dizer, levemente positivo no ano, mas com uma queda de quase 2 pontos percentuais. Isso é uma simulação, a gente não consegue ter uma precisão muito grande sobre isso, porque depende de vários fatores, né? Depende se as tarifas ficam mesmo no nível que elas estão hoje, depende do que os outros países fazem em relação à retaliação, por exemplo,
desvalorizar suas próprias moedas, né? E como o consumidor americano também reage a isso, né? No primeiro momento a gente consegue medir que ele se retraiu, mas ao longo do tempo ele pode se adaptar a um preço novo, consome menos do que consumia no passado, mas ao longo do tempo retoma esse primeiro choque, né? De quando a bolsa cai, ele se retrai mais do que ao longo do tempo, ele vai tendo que consumir de novo, ele vai tendo que fazer parte do dia a dia. Mas esse é o primeira estimativa. Então você tem uma queda aí entre 1,5% e 2% de crescimento econômico nos Estados Unidos. E tem um choque de inflação, né, que dependendo da conta que você faz também, depende também de vários fatores com relação a como os outros países vão reagir, mas a primeira simulação, e o que tem ficado de consenso, é alguma coisa como 2% a mais de inflação para o ano, né? Então, você estava caminhando com um crescimento de 2%, com inflação de 3%, você passa a ter um crescimento de 0,50%, com uma inflação de 5% temporariamente. Essa inflação de 5% depois volta rapidamente em direção a 3%, é um choque que você faz quando você troca as tarifas, mas daí para frente você acomoda novamente, tá? Então, basicamente, quando a gente olha para o ambiente que a gente está, é um ambiente com mais inflação e menos crescimento. Então, obviamente que assusta um pouco o investidor ao longo do caminho. Mas qual é a boa notícia? Toda vez que você teve quedas deste patamar, né, você teve quedas acumuladas perto de 10% da Bolsa Americana do ponto mais alto, toda vez que teve queda tão abrupta, você no final conseguiu recuperar, e quem investiu depois dessas quedas abruptas sempre teve resultados muito bons, já 12 meses à frente, 2 anos à frente. Costuma ser um ambiente que o mercado se retrai, mas depois a atividade econômica ao longo do tempo vai corrigindo de novo esse preço para cima. Tá? Então, todos os momentos em que teve queda, desde o mês de março, quando teve as tarifas recíprocas, o varejo americano, o investidor, pessoa física americano, sempre comprou, né? Então, toda a queda que aconteceu sempre aumentou o volume do investidor americano, porque ele está acostumado já, né? Várias décadas em que você comprar quando cai 10%, como caiu esse ano, acaba dando certo. Então, acho que a segunda mensagem que fica aqui tem muita incerteza para frente, o crescimento americano vai ser mais baixo, vai ter um choque inflacionário, e ainda vai ter uma série de ajustes para serem feitos. Mas o que a gente tem de evidência histórica é que depois que tem essas quedas grandes, quando você aloca, né, em Bolsa Americana, que é um exemplo, ela acaba voltando potencialmente em 12 meses, mas às vezes um pouquinho mais longo, mas de qualquer maneira, para investimentos de médio e longo prazo, como é o caso de Previdência, como é o caso do investidor que deveria pensar em ações, né, que deveria ser pelo menos 2, 3 anos de horizonte, acaba recuperando, acaba tendo um resultado significativo. Tá? Então, a gente vai ter agora, daqui para frente, alguma balançada ainda nos mercados? Sim, né? A gente ainda não terminou de absorver quanto deve ser o crescimento americano, quanto deve ser a inflação, e vai ter uma série de discussões nessa direção. Então, a volatilidade, a oscilação dos preços deve continuar. Agora, a gente não tem nenhuma razão para acreditar que depois dessas quedas, nessa magnitude de 10%, 15%, você não recupera mais à frente. A gente tem evidência histórica de que sempre é um bom momento para comprar. Tá? O que pode ser diferente e pode atrapalhar a bolsa daqui para frente e sair deste padrão que quando cai, compra e 12 meses acaba funcionando. Basicamente, se a gente tiver uma revisão para a recessão. Tá? Então, eu falei aqui de um crescimento de meio, né? Você vê que a gente está perto da linha do zero, né? Então, é possível que a gente tenha 2 trimestres daqui para frente, né? O segundo trimestre desse ano, o terceiro trimestre desse ano, ou o terceiro trimestre desse ano e o quarto desse ano, quer dizer, ao longo de 2025, com alguma revisão de crescimento para baixo. Quando você tem o choque das tarifas, você pode ter 1 ou 2 trimestres de crescimento negativo nos Estados Unidos. A definição de recessão econômica é quando você tem 2 trimestres consecutivos com crescimento negativo. Tá? Então, a gente vai falar ao longo de 2025 o tempo inteiro se vai estar em recessão ou não vai estar em recessão nos Estados Unidos. Né? E quando você fica nessa discussão se vai estar em recessão ou não, os mercados ficam um pouco mais preocupados, porque em momento de recessão, o mercado de bolsa pode cair 20%, 25%. Né? Ele caiu 10% agora. Se tiver uma recessão projetada e certa nos preços, a gente tem um histórico de que pode ir, por exemplo, uma queda de 25%, ou seja, mais 15% do patamar atual. Tá? De qualquer maneira, a gente não tem certeza que vai ter recessão, ninguém sabe ainda, e aí ao longo do caminho o Banco Central americano também vai cortando juros para proteger
a atividade econômica e, eventualmente, lá na frente, sair desse movimento. Tá? Então, se você parar de balançar o barco, parar de colocar mais volatilidade, novas regras de tarifa mudando toda hora, né? Mesmo que você tenha uma discussão sobre crescimento mais complicada para frente, em caso de recessão pode ter uma queda maior na Bolsa, eventualmente o Banco Central americano corta juros e você acaba saindo disso. Então o debate agora caiu 10 e fica parado até a gente ver a recessão, ou a discussão de recessão ganha corpo e pode cair um pouquinho mais antes da gente ter mais cortes de juros nos Estados Unidos e eventualmente começar a fazer a trajetória de alta. Tá? Então o ambiente é de cautela, embora tenha caído, e quando cai sempre é bom comprar mais, a gente tem recomendado ficar na posição e não vender, e esperar os próximos 2, 3 meses para ver como é que essa discussão de recessão acontece. Se essa discussão de recessão ficar mais forte, provavelmente a gente vê um pouquinho mais de queda na Bolsa Americana e, eventualmente, a discussão lá na frente poderia ser de comprar mais. Mas, neste momento, é importante observar os impactos de segunda ordem. Tá? Mesmo que as tarifas se resolvam, tem uma revisão de crescimento para baixo, e se essa revisão de crescimento ficar muito forte, ela acaba trazendo um segundo momento de preocupação com as bolsas lá fora. Tá? Eu digo as bolsas lá fora porque ela impacta a bolsa brasileira, ela impacta os ativos, depois a gente faz o link com relação a isso. Mas esse é outro ponto que eu queria colocar aqui. Daqui para frente tem mais revisão de crescimento para acontecer. Então, simplesmente você só olhar para a queda e comprar pode ter um risco de você ainda cair um pouquinho mais com o mercado. Então, vale a pena você esperar um pouquinho mais antes de se posicionar, manter a posição como ela está, costuma voltar, né? Tem resultado das empresas para andarem ainda, mas uma posição maior, uma posição mais ousada, eu acho que tem uma discussão de crescimento ainda que tem que ser ultrapassada, tá? Então, aí, a segunda mensagem continuamos achando que é um bom ativo bolsa lá fora, a gente ainda vai ter uma discussão de recessão por alguns meses, então não estamos ainda fora da crise, né? Acho que ainda tem alguns caminhos ainda para serem confirmados até a gente conseguir de fato dizer que a crise das tarifas passou, tá? Então ainda tem um lado de revisão de crescimento que ainda vai acontecer. E aí, olhando para o que ainda falta, né, dessa crise se resolver, é um terceiro ponto, que é o mercado de renda fixa nos Estados Unidos. Tá? A gente não fala muito sobre o mercado de renda fixa nos Estados Unidos, porque para o investidor brasileiro não é muito interessante. Né? A gente tem juros bons no Brasil, juros altos, então, quando a gente diversifica a carteira, a gente acaba olhando para os Estados Unidos mais como ações do que como renda fixa. Né? A renda fixa a gente costuma fazer no Brasil, porque os juros são muito mais altos aqui. Né? Mas o mercado de renda fixa lá, ele é importante porque ele dá algumas mensagens, algumas coisas que a gente pode aprender. Então, desde que aconteceu essa crise das tarifas, né, e a gente está discutindo aqui crescimento econômico americano para baixo, o que a teoria econômica nos diz é que os juros embutidos nos títulos americanos do governo americano de longo prazo deveriam estar caindo o seu yield, retornando retornos menores. Né? Basicamente é aquela lógica que a gente conhece de economia, atividade para baixo, vai ter que ter corte de juros para frente, então os juros deveriam cair. Né? E também na questão de crise, quando você tem crise, você se protege, você sai de bolsa e vai para a renda fixa, então esses títulos se valorizam, os retornos desses títulos acabam caindo. É como se fosse uma NTNB aqui no Brasil, quando você começa a ter um crescimento mais baixo, você tem o fechamento, né, do yield da NTNB, uma valorização do ativo, um retorno menor projetado para frente, projetando menos juros. Então, o que está acontecendo no mercado americano hoje? O livro-texto deveria dizer, olha, estou revisando o crescimento americano para baixo, e estou preocupado com recessão. Então, os juros longos dos Estados Unidos deveriam estar caindo. Né? Os juros longos dos Estados Unidos não estão mais caindo, eles subiram, hoje eles estão sendo negociados a 4,45. Tá? Eles já tiveram negociados perto de 4% ao ano, agora estão em 4,45%, e já tiveram no meio dessa confusão aí mais recente nesse mês até 4,80. Tá? Por que é importante olhar isso? Se de fato a história para frente, a revisão de crescimento americano em direção à recessão potencialmente, ou menos crescimento, você deveria esse yield cair. O que está acontecendo é que os europeus, né, que investiam nos Estados Unidos, os investidores globais que tinham o Treasury americano, o título americano do governo, como referência para guardar sua poupança, quando viram essa discussão toda de tarifa, essa discussão entre os Estados Unidos se desassociando do resto do mundo,
resolveram pegar um pouco desses recursos que estavam estacionados em título do Tesouro Americano e trazer de volta para a Europa. Então, muito europeu estacionava em Treasury americana, agora ele está vendo, poxa, cada mercado vai ser mais independente, vai ser mais cada um por si, a Europa vai ficar um pouquinho menos integrada com os Estados Unidos, dado que é isso, eu vou manter os meus recursos perto de casa, né? Então, ele teve muita retirada de recursos de europeus para lá e de investidores globais em direção à Europa, né? Então, você está vendo o movimento do euro se fortalecendo em relação ao dólar, e o yield dos Estados Unidos subindo e o yield dos títulos europeus de longo prazo caindo, né? Como se tivesse um deslocamento aí de poupança de título americano para título alemão, e o dólar perde e o euro sobe, tá? Isso a gente entende como temporário, tá? Deveria ser algo temporário, porque o crescimento de longo prazo da Europa não é tão bom, mesmo com esse ajuste que a gente está vendo nos Estados Unidos. A Europa tem algumas questões um pouquinho mais estruturais, né, de demografia, de produtividade, de regulamentação. Então, no curto prazo, sim, é possível você fazer esse deslocamento. Acho que no curto prazo a Europa também tem um momento bom, tem mais gasto na Alemanha, tem algumas coisas que têm levantado um pouco a perspectiva de crescimento lá. Mas no longo prazo, ainda não nos parece que a Europa seja capaz de substituir os Estados Unidos como referência de mercado financeiro, tá? Demora tempo para você construir liquidez, crescimento, uma série de coisas que ainda não está tão claro que a Europa consegue fazer. Então, nesta lógica daqui para frente, ainda que os Estados Unidos perca espaço relativo, muito provavelmente esse espaço relativo em relação à China, né? Que são os dois potenciais países que vão liderar o mundo, né? A Europa tem uma posição um pouquinho menor em relação à possibilidade de ser moeda de reserva de valor e coisas do tipo. Mas no curto prazo isso está acontecendo, tá? Então, o que a gente tem que observar para frente? Em vez de a gente correr atrás desse movimento e tentar comprar o euro agora, que está em 1,13, uma coisa, está um patamar bastante valorizado, a gente acha que é um patamar já forte demais, né? A gente tem que observar ao longo do caminho se o yield americano de longo prazo começa a cair de novo, que eu acho que é o que deve acontecer, tá? Esse primeiro momento das tarifas deu um choque, você tem um deslocamento de recursos de alguns investidores, mas ao longo do tempo isso deveria refletir a lógica econômica, né? Os Estados Unidos ainda tem um potencial de crescimento depois dessa revisão desse ano para frente, pensando décadas à frente, maior do que o europeu, tá? Então, não me parece que é um movimento permanente, tá? Mas, de qualquer maneira, isso está acontecendo no curto prazo, aí você vai ouvir todo tipo de narrativa, né? Ah, não, a Europa, os Estados Unidos está se desacoplando do resto do mundo, a Europa é a nova referência e tal. Eu acho que para os próximos 6, 9 meses pode até ser, né? Mas para longo prazo você precisa de uma discussão um pouco mais profunda sobre a produtividade da economia, sobre crescimento, e lembrar que olhando para frente, o futuro é tecnológico, né? O futuro é inteligência artificial, né? E a Europa tem uma base industrial boa, tem alguns setores que ela tem vantagem, né? Farmacêuticos, alguns setores que ela é muito competitiva, né? Mas a parte de tecnologia da informação, Estados Unidos e China estão um pouco à frente do resto do mundo, né? Então, nos parece que isso deve crescer mais rápido do que os demais setores, o que dá uma certa vantagem para a Ásia e para a América, né? Então, de uma maneira geral, a gente vê isso como temporário. E aí, o próximo desenrolar da crise é olhar esse yield da Treasury de 10 anos, que é uma referência que a gente usa, que está em 4,45, ele deve ir em direção a 4% de retorno ao ano, né? Deve ter uma valorização desses ativos ao longo do tempo, quando passar esse choque, esse primeiro choque de venda de ativos americanos e abrigo em Europa, né? Então, se isso acontecer, é sinal de que está normalizando, que está calmamente indo em direção a uma revisão de crescimento, não está desorganizado o mercado, a gente vai saindo gradualmente da crise. Então, o mercado de renda fixa nos Estados Unidos é um mercado para olhar para normalização dessa crise das tarifas começar a se apresentar nos preços. À medida que a gente vai vendo esse yield caindo, a gente vai vendo o mercado mais normal, tá? E aí, quando a gente olha para o Brasil, né, então a mensagem aqui ainda tem alguma coisa para acontecer nessa crise, vamos observar o yield nos Estados Unidos para ver o quando normaliza, e a gente vê Brasil. E aí, Brasil tem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, né? O primeiro movimento é, por exemplo, a questão das bolsas, né? A Bovespa teve um desempenho muito bom em janeiro, estava posicionada para, eventualmente, pegar um pouco desse espaço que ela estava atrasada, né? Correr mais rápido que outras bolsas do mundo, mas quando a Bolsa Americana cai num patamar de 10%, 15%, não teve nenhuma bolsa
que desde março tenha se valorizado, tá? Então, desde o tarifaço do Trump, qualquer bolsa do mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, Brasil, outros emergentes, todas caíram porque elas acompanham uma aversão a risco, né? Então, tem que dissipar esse choque para voltar a crescer. Ela caiu menos do que a bolsa americana, então ela foi mais resiliente. A nossa dúvida é o seguinte: se a gente começar a olhar para frente e tiver essa normalização de juros nos Estados Unidos, qual bolsa anda mais rápido, né? A nossa visão é que, se as coisas começarem a acalmar, a Bolsa Americana tem potencial para recuperar um pouco mais rápido. A Bolsa Brasileira não caiu tanto, ela acompanha também na alta, mas o potencial, por exemplo, de tecnologia andar mais rápido na volta é um pouco como aconteceu da crise da Covid, né? Você teve uma queda grande na Bolsa Americana, uma queda grande na Bolsa Brasileira, mas a volta foi mais rápido nos Estados Unidos do que no Brasil, né? É um pouco porque é um mercado mais de referência. Então, a Bovespa deve acompanhar, à medida que essas bolsas vão se recuperando, mas ela acompanha um pouquinho mais atrasada, porque tem que primeiro garantir que lá fora resolveu, para que a gente consiga andar aqui, tá? Então, esse é um ponto importante. E se a gente tiver uma projeção de retorno, de crescimento um pouco mais baixo nos Estados Unidos, mas não for uma recessão mundial, né? A China não parece que vai entrar numa recessão, apesar desse tarifaço do Trump, ela tem condições de estimular sua economia, ela deve estimular sua economia. A China permanecendo relativamente sólida, apesar do choque que o Trump está impondo à China, isso é bom para o Brasil, né? Porque o Brasil tem uma parceria econômica mais forte com a China, né? Do que com os Estados Unidos hoje. Ele exporta muito mais commodities para a China do que ele exporta para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos exporta commodities, mas exporta também outro tipo de produto, né? Então, mas o principal parceiro comercial ainda é a China. Então, a China não caindo demais, o Brasil consegue segurar aqui. Então, a lógica para a Bovespa vamos ver o que acontece com a aversão a risco no mundo primeiro, começando a voltar a bolsa americana para cima, ela tem espaço para continuar andando, mas ela deve andar, se for positivo, um pouco mais defasado, um pouquinho mais atrasado em relação à bolsa lá fora, que precisa acomodar primeiro lá fora para andar aqui. Mas ela tem perspectiva de continuar andando, ela está muito descontada, relativamente barata, e a China não parece estar em situação tão difícil que atrapalhe demais o Brasil, tá? Então esse é o ponto para a Bovespa. E olhando para juros no Brasil, aí eu discordo um pouco do mercado, tá? O mercado olhou para a questão de potencial de recessão nos Estados Unidos, crescimento mais baixo nos Estados Unidos, e começou a jogar os juros no Brasil para baixo. Olha, o Fed vai cortar juros lá para evitar um crescimento econômico mais baixo. O Fed ia cortar só dois cortes de 0,25, agora ele deve cortar 4 cortes de 0,25, deve cortar quase 1 ponto percentual, né? Nossa opinião, não agora, provavelmente só em setembro ele corta, então vai ter uma queda de braço entre o mercado e o Fed vai demorar um pouquinho mais para cortar. Então, primeiro, o que o mercado projeta que o Fed vai cortar é possível acontecer, mas não tão rápido. Então, o mercado acha que ele vai cortar já na próxima reunião. O Fed deve cortar só no segundo semestre, na minha opinião. Então, tem um jogo de ajuste de preço ainda que o mercado vai ter que fazer com juros mais altos nos Estados Unidos, no curto prazo, né? E aí o Brasil vai ficar um pouco a reboque disso. Mas independentemente do que o Fed faça, cortar juros lá mais rapidamente e cortar 1 ponto percentual, o Brasil ainda tem um problema de combater a inflação, tá? Então, a gente vai ter que eventualmente subir um pouco mais os juros ainda. A gente não consegue precisar se vai ser até 15, se vai ser um pouco além disso, mas basicamente uma alta de 0,50 na próxima reunião e uma alta de 0,25 na seguinte é nossa referência maior, que é mais ou menos o que o mercado projeta hoje. Na verdade, o mercado projeta um pouco menos que isso, né? Então, eu acho que o mercado vai ter que ajustar para cima a projeção de juros no Brasil, tá? E os juros eventualmente podem chegar a 15, sim, e vão ficar altos durante bastante tempo ainda. Então, eu estou falando aqui até o final do ano ou até o terceiro trimestre desse ano, tá? Que eu acho que isso mudou um pouco. O mercado achou que, dado que os juros iam cair nos Estados Unidos, a gente teria como começar a cair mais rápido aqui, tá? Infelizmente, como a inflação no Brasil ainda está longe da meta, você tem que manter um tempo de juros mais altos, tá? Então, um pouco o que a gente faz nas carteiras vai continuar com um pouquinho mais de posição pós-fixada, né? Posição que acompanha o CDI, né? Favorece até o super conservador, né? Que o Osley mencionou ali, né? Que deve continuar a ser relativamente alto. E ao longo do tempo, você vai começar a ver a atividade econômica do Brasil caindo, e aí, eventualmente, você pode falar em corte de juros mais à frente, tá? Então, o que é importante é a gente ter esse horizonte de que os juros devem ficar altos, e ainda a gente não está apostando muito nessa queda tão rápido. Então, ativos como o papel ligado à inflação, a NTNB, que vocês têm nas carteiras, né, dos planos, né,
a gente acha que são excelentes ativos, estão com nível de remuneração muito alto, a inflação não será tão baixa assim, então ajuda no lado da inflação, ainda estão com yields aí de 7,5, mais ou menos na média, além da inflação, então você tem uma inflação de 6 mais 7,5, tá? E aí você vai ter o ganho, mas esse ganho provavelmente ele vai se refletir muito mais para frente do que agora. Então talvez seja uma coisa mais para 2026 do que para 2025, porque os juros vão ficar altos durante algum tempo, tá? Então com isso eu resumo aqui minha posição. Eu acho que assim, ainda tem alguma coisa para acontecer lá fora, olho na renda fixa. As bolsas já deram uma estabilidade lá fora, vamos ver como elas conseguem passar essa estabilidade para o resto do mundo. Bovespa ainda tem que esperar um pouco mais para lá fora acalmar para a gente conseguir andar, deve andar um pouco mais defasado. E juros altos no Brasil, fiquem na NTN-B, ela não vai remunerar ainda o grande salto assim, de remuneração, vai ser mais no ano que vem, ou eventualmente até depois disso, mas ela tem muito potencial para andar e o carregamento dela já está batendo o CDI, está perto do CDI no ano, então vale a pena ficar com a posição. E um pouquinho mais de pós-fixado, porque os juros serão altos, sim, no Brasil durante algum tempo, independentemente do que acontecer lá fora. Acho que esse é o resumo, eu acho que cobrimos bastante aqui. Não sei se eu excedi o tempo, mas queria passar a bola então para o Osley. Excelente, Telo. Olha, a vontade seria ficar aqui até o final do dia, hein? Te ouvindo aí. Parabéns aí pela apresentação e pelas conexões, tá? E, pessoal, infelizmente, a gente não vai conseguir aqui responder as perguntas que vieram, tá? A gente já captou aqui, algumas a gente já vai responder diretamente ali, como para o Marco Silento, para Suzane, que se identificaram, tá? Tem alguns aqui que colocaram como anônimo, mas o que que a gente vai fazer? Tanto a do Marco como da Suzane, a gente vai passar aí para o Telo, ele gentilmente, com o time, vai responder para a gente Claro. e a gente vai colocar disponível lá no site, tá? Então, essa é a ideia para vocês não ficarem aí sem respostas, ou até quando a gente for compartilhar o link aqui da apresentação, a gente já manda também, tá? E por falar em site, tá? A gente percebeu que está com uma instabilidade aqui o site da Syngenta Prev, né? A equipe técnica está trabalhando aqui para normalizar, então a gente entende aí que em breve, né, já vai estar disponível, tá? Vou fazer aqui o encerramento, agradeço a todos vocês aí pelo tempo, tá? A gente faz esses webinars 2 por ano, mas a gente está aqui todos os dias aqui disponível para ajudar vocês e tirar qualquer dúvida e colaborar aí na tomada de decisão aí de todos vocês, tá? Telo, mais uma vez aí, muito obrigado, tá? Parabéns aí, sucesso aí nos negócios, tá? E a gente espera aí, né, contar com vocês, com o Bies, né, com o pessoal da Itajubá aí em outro momento também, tá? Pessoal, Obrigado e a um gente grande endereça as abraço perguntas aí. então. Obrigado a Desculpa, todos. Telo. Pode Não, só falar, para dizer que Telo. a gente endereça as perguntas então depois aí para não ficar sem resposta. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Maravilha. Pessoal, obrigado aí a todos. Fiquem com Deus aí. Boa semana, viu? Até o próximo webinar.